Bom dia, meu nome é Leandro Bem-vindo Costa, fiz PIBIT pela Fundação Araucária, meu orientador é Flávio Gurgens, e o meu tema, o tema do meu trabalho é desenvolvimento de holofato e implemento para utilização em SPDH, Sistema de Plantio Direto de Hortaliça. Fazendo uma breve introdução, o sistema de plantio direto visa conservar o solo, minimizar o revolvimento e manter o máximo de cobertura vegetal é, manter o máximo de cobertura vegetal, proporcionando benefícios como proteção contra erosão, é, maior retenção de água e implementação de matéria orgânica. No Brasil, 32 milhões de hectares são cultivados por SPD, especialmente como soja e milho. No, é, no entanto, o SPD enfrenta desafios como a compactação do solo em monoculturas. O sistema plantio direto de hortaliça é uma alternativa que adota princípios de desenvolvimento mínimo, rotação de cultura e cobertura permanente do solo, melhorando a qualidade e a sustentabilidade agrícola. O objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho de três tipos de hastes trucadoras no preparo do solo em linha para um solo em linha no sistema plantio direto de hortaliça, através do desenvolvimento de mudas de hortaliça, com dois tipos de cobertura de aveia e de milho. O local que foi realizado o experimento é, foi no núcleo experimental de engenharia agrícola. Podemos olhar na primeira imagem um retângulo vermelho, onde ele está dividido em duas coberturas, a verde, cobertura de aveia, e a mais amarelada, cobertura de milho. As imagens ao lado que eu trouxe das coberturas, ah, eu já trouxe da cobertura de aveia um pouco mais tardio, já estavam plantadas as couves, e dava para mostrar a massa seca da cobertura de aveia e a da cobertura de milho. O equipamento utilizado foi o rolo faca, que tem um número de com três linhas espaçadas em 70 centímetros. Cada linha possuía um disco de corte e uma haste sulcadora. A primeira linha era a haste de ponta larga, a segunda linha haste de ponta estreita e a terceira linha haste de ponta larga. O- As medições e avaliações para descobrir a área imobilizada do suco de plantio foi através do perfilômetro, foi desenvolvido pelo laboratório. A leitura 1, a leitura 1 era sem tirar a terra mobilizada do suco de plantio, e a leitura 2 era retirando esse solo para conseguir mensurar a área mobilizada. É, após isso, é, fizemos, esperamos 30 dias para começar, para a planta de couve se desenvolver melhor. Daí a gente arrancar elas, fazer a retirada delas da lavoura e levar elas para o laboratório para fazer a separação da parte aérea das raízes, para fazer a lavagem das raízes, tirar o substrato e o solo que estavam grudados, e a secagem para fazer a pesagem para obter a massa fresca da parte aérea e da parte reticular. Assim, pesados, foram colocados em pacotinhos, colocados na mufla por 48 horas para fazer a massa seca. Assim, todos os dados coletados, o, fizemos a, foi feita a análise de variância pelo software Sysvar, com 5% de significância, e o teste de Tukey. Obtemos os seguintes resultados, olhando a tabela 1, que é a média diária no suco de plantio, em centímetros quadrados. As letras minúsculas é a diferença entre hastes, e as letras maiúsculas são a diferença entre coberturas. Então, a haste de ponta larga
e é de ponta alada, não apresenta diferença significativa na área, na área mobilizada e dependendo da cobertura do solo. Já a área de ponta estreita apresentou diferença significativa na área mobilizada em comparação com as outras hastes. A cobertura de, em comparação às coberturas, a cobertura de aveia, todas as hastes tiveram diferença significativa na área imobilizada. Já na cobertura de milho, apenas as hastes de ponta alada e de ponta estreita mostraram diferença significativa. Agora, olhando pela massa seca das plantas, é, olhando na tabela 2, em comparação às hastes, a muda de couve, que estava na linha mobilizada com a haste de ponta larga, tiveram menor massa seca na parte aérea, em comparação às outras hastes. Já a haste de ponta estreita e alada não apresentaram diferença significativa entre si em termos de massa seca da parte aérea. Agora, olhando pela cobertura, comparação entre a cobertura, a haste de ponta larga não apresentou diferença significativa entre as coberturas de milho e aveia. Já a haste de ponta larga estreita resultaram em maior massa seca na cobertura de milho em comparação à de aveia. Posso concluindo com isto, a área mobilizada pela haste variou conforme o tipo de cobertura do solo. As hastes de ponta alada e de ponta larga, as que promoveram a maior mobilização do solo na linha de plantio, a mobilização do solo e o tipo de cobertura vão influenciar a produção de massa seca das raízes. Eu gostaria de agradecer à Fundação Araucária, a minha equipe de laboratório, a minha namorada e principalmente o meu orientador pelas orientações, feitas ao longo do trabalho e muito obrigado pela atenção.